Ó, já iniciou aqui. Então, né, André, todos os alunos aí, sejam bem-vindos, né? A aula inicial aí, a gente vai ter um delay bastante grande aí, né, de projetos elétricos prediais. Daí vai ser uma boa oportunidade da gente, assim, atualizar depois da mudança aí, né, da Enel para a Equatorial, as normas vigentes, elas deram uma modificada aí. Daí eu vou explicando, né, o que era aplicável, né, e o que agora está valendo, né? E aproveitando, eu também vou me atualizando aí. Então, vamos lá. Partilhar aqui. Aí, já comecei a fazer o nosso dossiê aqui, ó. E aproveitando. Hum, Começou de novo. Hoje tá. Eu peço um pouco de paciência aí, pessoal, que hoje tá difícil. Então, já comecei a fazer o nosso dossiê aqui, ó, de projetos prediais. E eu já até baixei a norma atual vigente, que ela é equivalente à NTC 04, que a gente utilizava. Sim, sim. É de projeto predial. É, então, eu estou aproveitando a oportunidade, né, para mostrar qual que era a norma anterior, né, e agora a norma vigente, né, que é essa daqui, ó, NT 01. E daí aproveitar para vocês já saberem o link, que eu vou fazer igual eu fazia nas UCs anteriores aqui, ó. Ó, já tem até o rótulo aqui que o monitor colocou. Então, esse é o rótulo da aula de hoje. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a pastinha, né, com arquivos relevantes, tipo esse daqui, ó, NT 01 a 04, para vocês verem como que o projeto ele era executado, né, e como ele está sendo executado atualmente. E, basicamente, a gente tem que observar, além de fazer os cálculos, né, de potência, o somatório das potências, a gente tem que é, é, olhar as tabelas, né? E a partir da tabela a gente tem consumidor M1, né? Que é o monofásico categoria 1, categoria 2 e assim por diante. Aí o que que eu elenquei aqui, ó? Tem essa página aqui, ó, que eu vou deixar depois, na hora que eu publicar aqui a aula, eu vou deixar aqui o link, né? O link aqui da Equatorial. Eu estou até fazendo a anotação aqui, ó, é esse daqui, ó. Aí, ó, HTTPS, né? Go Equatorial Energia, normas técnicas. Então, basicamente, o projetista, né, o que vai fazer o predial, o comercial, o industrial, aqui na Equatorial Goiás, ele acessa essa página que é fundamental. Inclusive, um programa dos que eu já utilizei, né, em algumas construtoras que eu trabalhei, o Proelétrica, ele retira né, o datasheet dele de dados são dessas normas aqui. Aí, basicamente, a gente vai olhar essa aba aqui, ó. A aba Normas Técnicas Equatorial em Transição Vigente. Daí, antes de eu iniciar a aula de hoje, né, eu estava dando uma olhada aqui e me deparei com essa daqui, ó, NT 01, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Inclusive, já até baixei ela aqui, ó, e ela vai ficar disponível para vocês também. Mas daí, para vocês saberem, né, eu me lembro quando eu estava fazendo engenharia elétrica, né, na matéria de projetos, a gente não tinha esse aprofundamento. A gente ficava assim meio que a ver navios, mas por quê? Eu vou bater de novo nessa tecla. O professor, ele tem que ter o conhecimento dos dois mundos. Não adianta ele ter mestrado, ter doutorado, pós-doutorado, se ele apenas trabalhou, né, na área de docência, né, de ensino. Ele tem que ter visitado esses dois mundos, né, a docência
e visitado também, né, trabalhar com a elaboração de projeto, para ele ter uma visão sistêmica geral de tudo, né? E basicamente, né, assim, infelizmente a maioria dos meus professores, né, eram mestres, doutores, professor muito bom, porém, né, na maioria deles, eles não tinham, né, qualquer formação, não tinham trabalhado em nenhuma construtora, né? E daí eu tive que aprender, como diziam meus colegas lá, na tora. Como assim, professor? A partir do momento que eu consegui um estágio, lá no estágio é que eu fiquei sabendo que eu tenho que acessar uma página igual a essa, na época era Celg, né? Essa página aqui é o SICAP, que é esse segundo link aqui que eu tô anotando aqui para vocês, né? Esse vai ser o outro segundo link. Basicamente, quando você termina o seu curso de eletrotécnico, Boa você. noite, professor. Ô, boa noite, Ana. Tudo bem? Professor, deixa eu te Joia? perguntar. Sim, pode falar. No módulo segurança, o que nós saiu dele agora, eletricidade, a atividade 2, o senhor passou o vídeo explicando? Então, foi isso que eu estava conversando agora há pouco com o André. A gente olhou aqui e realmente o vídeo não está postado, que era do fórum, né? Se eu não me engano, acho que atividade. Ah, atividade 2 é aquela atividade que mostra uns quadradinhos, que aí é de uma empresa lá de. Acho que é carpintaria, se eu não me engano. Eu não sei nem o que o meu está acontecendo, que não quer nem entrar, professor, na atividade 2. É estranho. Pô, a gente pode dar uma olhada nisso agora aqui. A gente aproveita aqui e entra rapidão aqui. Eu E na estava nota conversando, do eu tava conversando questionário, com o André sobre isso. Ó, vamos lá. na- Tumbiara, segurança e eletricidade. Aí, né, eu até falei agora há pouco com o André aí, o... ó, realmente ela não está disponível aqui, ó. Eu já vou pedir, porque eu já tenho o link tudo gravado, né? Já vou pedir para postar. Essa é uma das correções. A outra é o fórum. O fórum ele fica aqui, ó, em comunicação. Até mostrei para o André agora há pouco, ó. Ele já está postado, ele não estava, ó. Que aí você tem um acidente, né? Um exemplo de acidente. A descrição tá aqui, ó. Ao atender a reclamação da falta de energia, né? E daí, ó, determinar causas, né? Que tem a causa imediata, causa básica e causa direta. Nesse daqui é só um exemplo para você ver como é que funciona. Aí a tarefa, né, o do fórum é essa segunda aqui, ó. Tem um segundo relato de acidente, né? E depois tem para você falar qual que é a causa imediata, a básica e a direta desse acidente que está aqui embaixo. Então ele já está disponível para vocês. Ele não vai ser fechado, né? Porque aí até todos postarem, né? As notas aí, não foi culpa de vocês. E agora vamos lá, atividade 2, né? Que você falou. isso. Questionário 1 eu já deixei. Essa daqui, né? Deixa eu só olhar quem que é ela aqui. Ah, não, já sei qual que é. Vou até baixar aqui para a gente olhar aquela rapidão. São duas folhas. É isso mesmo, ó, ó. Tem essa daqui, né, que é um quadro. Aí, o vídeo explicativo dessa daqui não tá postado. É justamente esse que tá faltando. Que aqui você coloca, ó, por exemplo, ó, perigo barra risco, né? Produto inflamável. Nessa atividade aqui tem, aí você coloca, se tem, você põe sim, se não, não, né? E se o manuseio, né? O manuseio de produtos inflamáveis não cabe a essa atividade aqui,
você coloca NA, quer dizer não aplicável a essa situação. Aí para cada um desses itens aqui, aí você vai colocando, ó, choque elétrico. Tem risco de choque elétrico? Sim. Aí não tem, aí você põe aqui não, em não, né? Não, você não vai correr qualquer risco de choque, né? Choque elétrico, né? Então você põe em não aplicável. Aí basicamente é isso, ó. Aí tem essa planilha para os equipamentos e os EPIs, EPCs, né, que vão ser utilizados nessa tarefa aqui, ó, que está lá na situação de aprendizagem. E também tem as medidas preventivas. Para cada um, né? Se sim, você coloca aqui no sim, né? Se não, põe no não ou você põe no não aplicável. E essa outra folha, se eu não me engano, é praticamente a mesma coisa. Aí, essa aula que não está disponível é justamente sobre essas duas atividades, tá? Por isso que vocês estão tendo dificuldade, que ela não foi postada. Professor, É beleza. essa mesmo. Eu tenho outra pergunta. No questionário 1 de segurança em eletricidade, Sim, a primeira nota se o senhor olhar lá, resumo das suas tentativas e tal. Aí está, primeira nota 24, segunda nota 8. Finalizada, enviada. Aí tá lá a nota. Você tirou 22 na nota que valia 8, você tirou 7,33. Aí na nota final embaixo, assim, ó, a sua nota final neste questionário é. Aí onde que deveria cair 22, um exemplo, caiu 8. pai. Bom, deixa eu ver aqui quanto é que o questionário vale. É estranho mesmo, é estranho. Deixa eu ver, questionário um vale 8 e o questionário 202 vale 9. Mas eu vou verificar a fórmula aí, porque você tocou nesse ponto aí. Eu fui gerar um relatório de notas aqui, né? Eu vi que bastante pessoas ainda não tinham postado algumas atividades, né? Daí eu vi que tinha uma parte lá que tava zerada. Eu falei, mas o Leomar, né? Outros aí, o André já postou várias tarefas. Tem E um até outro agora não aluno. apareceu nenhuma nota minha. Aí eu vou ver o porquê que não tá aparecendo, porque lá na hora que eu olho no livro de notas, tá lá mostrando quem que fez as tentativas, né? Que é o questionário automático, e os que me entregaram, e eu já corrigi, já fiz a. Hoje mesmo eu já corrigi de alguns que me Certo. enviaram. Então, vou olhar isso aí, tá? Aí Você tá, essa que tá, aí essa aula que tá faltando é justamente a explanação, essa daqui, ó. Aula 2, ó. Evento que tá oculto aqui, ó, e não tem link. É ela que tá faltando aqui, ó. certo. Beleza? Aí, igual o senhor falou, eu tô em notas aqui, ó, segurança em eletricidade tá zerado. Não, é impossível. Você tem nota, vai. Se eu não me engano, acho que você foi o que entregou praticamente tudo. Se não me falha a memória. Eu vou olhar isso aí. Deve ser algum problema aí com a equação. Ou eu vou ver o que tá acontecendo aí, tá? Então tá bom. Obrigado, viu? Ah, ou de nada. É porque eu tinha falado no início da aula aqui com o André, né? Mas foi bom que aí eu já deixei gravado nessa primeira aula aqui, que a gente vai ter um gap muito grande, né? A segunda aula de projeto já vai ser lá para o dia 23 de janeiro, né, de 2024. Aí, beleza, gente. Ó, continuando aqui, né? A de projeto. Então, assim, Professor, houveram. Pois não. a gente não tem nenhum acesso nesse software aí da Proelétrica, não? Como aluno? Não, porque ele, por exemplo, eu usei ele numa construtora que eu trabalhei esqueci o nome lá da construtora. Ela até é dona ela constrói também postes, né? Aí eles tinham, né, lá e e numa escola que eu trabalhei, eles tinham também esse software. Aí já em outro escritório eu tinha era um tal de Auto QI Lumine, que hoje chama QI, só QI Lumine. E daí ele também faz isso, né? Só que de uma outra forma. Por exemplo,
ele tem um ambiente de desenho que é proprietário, né? Em vez de ser o AutoCAD, é porque assim, o Proelétrica você tem que ter a licença do AutoCAD, né? Já o QI Illumine, ele tem um ambiente de desenho próprio. Inclusive, você desenha no arquivo, em vez de ser DWG, né? Você desenha no arquivo DXF. Aí quando você vai mandar para a plotadora, é que no final ele converte para DWG. Enquanto você está fazendo o projeto, ele está em DXF. Aí chama QI CAD. Aí esse QI CAD é dessa empresa lá, dessa outra empresa. E já o AutoQ Illumine, ele se instala dentro do AutoCAD, como se fosse uma ferramenta do AutoCAD. Nenhum Aí desses a eu, gente tem acesso, não. aí eu vou ver se eles me emprestam o hard lock, porque aqui no Senai a gente tem acesso ao AutoCAD, né? Aí se eles me emprestarem, eu vou pedir emprestado o hard lock, que aí eu não sei como é que tá a versão deles lá, né? Da última vez que eu trabalhei com eles. Se eles me emprestarem, aí eu até mostro a ferramenta para vocês, mas o que que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar essa transição, né? Já foi Celg, aí depois foi Enel, agora está sendo Equatorial Distribuição, né? Eu vou aproveitar essa transição para a gente ver o que 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 norma que a gente olhava, né? E dar acesso para vocês e também mostrar como que vocês acessam. Infelizmente, né, quando eu fazia engenharia elétrica, os professores, eles mal mostravam isso pra gente. Mas por quê? Porque eles eram docente mesmo profissional, né? Nenhum deles, assim, acho que um ou dois professores, eu tinha um lá de sistema elétrico de potência que ele trabalhava na época era Celg, né? Aí ele é que passava a maioria das dicas pra gente, porque ele vivia os dois mundos, né? Ele vivia o mundo acadêmico, né? Inclusive, acho que ele tinha até terminado o doutorado na época, né? E ele vivia também o mundo profissional. Aí ele falava, ó, acessa essa página aqui que você tem acesso às normas. Aí que a gente começou a ficar melhor em projeto elétrico, porque a gente se baseava só nos livros didáticos, e o livro didático, ele tem um cálculo muito genérico, né? Ele não fala assim, ah, você é da concessionária X, então você tem que acessar a página X, que existem as normas técnicas. E as normas técnicas são baseadas nas ABNTs, né? Nas normas brasileiras aí. Aí, antigamente, você acessava a da concessionária local. Na época era Celg, hoje é Equatorial Distribuição. Aí por isso que eu estou fazendo esse bloco de notas aqui, ó, porque na hora que eu publicar a aula para vocês, ó, eu já vou deixar essa lista aqui, ó, para onde que vocês vão conseguir as publicações para vocês poderem elaborar o projeto aí na mão, como a gente dizia, na tora. É óbvio que no mundo profissional vocês não vão elaborar eles assim na mãozona, né? Usando régua paralela, né? Eu acredito que na faculdade acho que eles nem não tem mais nem essa matéria de projeto, porque eu fiz tanto na régua, né? A gente utilizava uma prancheta, uma régua paralela, e daí depois é que a gente utilizava o computador, né? Era uma matéria chamada Projeto Auxiliado por Computador, que aí a gente via o AutoCAD 2D, né? E a gente via também o MPLab, na época chamava, não, MPLab não, chamava Eagle, que é um produto da Autodesk, e para você elaborar a placa de circuito. Aí na época ele tinha sofrido uma atualização bastante grande. Se eu não me engano, acho que era o PlayStation 3. Ele, pelo menos é o que eu me lembro na época, acho que ele era o único hardware, hoje em dia tem outros, né? Que ele utilizava o processo dual layer. O que que é isso, professor? Basicamente, nas placas de circuito, as clássicas, né, a gente tem o resistor, o capacitor, né, CMD e outros dispositivos impressos em um lado apenas da placa. Aí o dual layer você consegue colocar tanto no lado, vamos dizer assim, no superior quanto no inferior da placa. E daí, por exemplo, solda BGA
que o pessoal utiliza para dual layer, né? Que é umas esferas bem pequenininha, né? Aí dá para você utilizar, né? Porque pensa, uma bolacha, vamos supor que fosse essa daqui fosse a bolacha lá da placa de circuito, né? Aí o barramento ele fica interno a essa que é bem fininha. Aí o dual layer você tem o barramento impresso aqui dentro e uma camada de proteção entre o barramento que fica do lado de baixo. Se der um ponto quente, alguma coisa, a placa dá um curto-circuito que dá perda total. Esse é o grande problema da dual layer, do dual layer, né? A vantagem é que você consegue colocar outros dispositivos, né? Tanto em um lado da placa quanto do outro, né? Então a gente tinha esse tipo de aula, né? Que tanto para projeto predial quanto para projetos na parte aí de eletroeletrônica. Então, essa aqui, esse primeiro link, é a da página que vocês, no caso de fazer um projeto predial, né? Ou industrial, ou comercial, vocês vão se basear nessas normas aqui. Aí quando o ideal a gente já vir nessas aqui. Aí você clica aqui em norma técnica equatorial em transição vigente. Então, existe um rol aqui, ó, de normas. Aí, como a gente vai tratar de projeto elétrico predial, né? Todo projeto, seja predial, industrial, comercial, o fornecimento é da baixa tensão. A diferença é que uma residência, ela pega direto do poste, né? Do transformador que é alimentado lá, que ele converte da média tensão para baixa tensão, já lá direto do poste. Agora, um comércio grande, né? Que tem um contrato de demanda, ou uma indústria, você faz um documento chamado liberação de carga. Aí, no caso, ó, aí você tem que vir nessa outra página aqui, ó, essa página que é importantíssima para o eletrotécnico, né? Depois que você se forma, né, você já pode acessar agora, né? Mas geralmente, pelo menos aqui em Goiás, né? Você faz um cadastro, você solicita, né? Você vem aqui em solicitar acesso. Porque aí você se cadastra, aí você fala, ó, eu sou eletrotécnico atualmente, o meu número é esse e tal, né, do CFT, sou engenheiro eletricista, meu número é esse. Daí você vai ganhar um login e uma senha para você, quando precisar entrar com um projeto elétrico, né, seja ele predial, industrial, comercial, você vai acessar essa página. Antigamente você era até aqui em Goiânia, era no setor aeroporto. Aí depois ele foi ali para o setor leste universitário, lá onde fica a sede da então, né, Equatorial Distribuição. Aí você ia lá, né, fazia uma pasta, chama pasta suspensa, né? Aí nessa pasta suspensa você coloca o memorial descritivo do projeto, que a gente vai aprender o que que é, né? Você coloca a planta de situação desse projeto. Se você precisa de um transformador próprio, é uma indústria, né? Se for um transformador acima de 150 kW, né, kilovolt ampere, né, já vamos falar de demanda, né? Aí você precisa de um estudo chamado estudo de seletividade de carga. Daí você vai fazer esse estudo de seletividade de carga, basicamente é o quê? Quando você faz o projeto, você tem as cargas, ou seja, os equipamentos que você vai utilizar na planta industrial. Daí você pega essas cargas e você vai dimensionar a impedância, que é o equivalente à resistência. Só que a resistência que é influenciada por equipamentos indutivos, né, que são as máquinas elétricas, né, e, obviamente por equipamentos capacitivos, que na verdade você vai utilizar o capacitor basicamente, né, no formato de um banco para fazer a correção do fator de potência. Então você vai dimensionar a impedância, né, através vocês aprenderam lá em eletricidade básica, né? Vocês vão dimensionar a reatância indutiva, a reatância capacitiva desse sistema. Provavelmente ele vai ser indutivo, né? Porque se é uma indústria, né? Daí você vai falar, não, a impedância é tantos ohms, né? Vai mostrar que tem a parte real,
a parte imaginária, né, da impedância, e daí você vai conseguir encontrar o, o elo fusível que você vai utilizar na chave fusível de entrada dessa indústria, né? Ideal para que quando você ligue os equipamentos da indústria, eles não derrubem o resto do sistema elétrico de potência, né? Dependendo aí da impedância do sistema e da utilização, é semelhante a você dimensionar um disjuntor, né? Curva A, curva B, curva C, né? É semelhante. A diferença é que é uma curva de reação do elo fusível que vai ser utilizado na chave fusível que protege o transformador. Aí, se o transformador for acima, né, igual ou acima de 150, é necessário, além da liberação de carga, né, é necessário o estudo de seletividade de carga. Aí, esse estudo de seletividade de carga vai falar, não, eu tenho que utilizar o elo fusível H, né, 5H, por exemplo, estou chutando aqui, viu, aleatório. O 5H, porque em função da impedância apresentada aqui do projeto, né, ele vai ser o ideal, porque se houver uma queda de energia, ele vai desarmar só a indústria a qual ele foi projetado, ele não vai desarmar o restante dos clientes. Aí basicamente é isso. Se ele for menor, se for um transformador de 75 kVA até um de 112,5, né? Daí você só precisa da liberação de carga, que é basicamente você vai vir aqui em formulários padrão aqui, ó. Mas isso a gente vai ver melhor lá em projeto industrial. Aqui a gente está falando mais da gênese, né? Como que a gente vai montar, né? E elaborar, dimensionar o projeto predial, né? Então, ó, tem um rol aqui de documentos, ó. Por exemplo, autorização de passagem, autorização para construir em terrenos de terceiros, ó, memorial descritivo simplificados para grupo A e grupo B. Vocês vão ter uma matéria aí de eficiência energética, né? Basicamente, o grupo A é alta tensão, grupo B é baixa tensão. Então, dependendo por exemplo, o, uma concessionária de energia é um exemplo de cliente do grupo A, né? Semelhante a uma concessionária aí de carros, né? Ela não fabrica o carro, ela só comercializa o carro que foi construído. Do mesmo jeito, uma concessionária de energia, ela tem a concessão de grandes pacotes de energia e daí ela vende pequenos pacotes de energia para clientes residenciais, comerciais e industriais. Então você tem um rol aqui de documentos, ó, deixa eu ver aqui. Esse modelo de comissionamento é para você dar o start numa indústria, por exemplo. Ah, ó, memorial descritivo, esse daqui é específico para quando você tem uma usina fotovoltaica. Esse procuração, ó, pessoa física, pessoa jurídica, basicamente aí, né, a pessoa física ou a pessoa jurídica, que é o signatário da empresa, vamos supor que é uma empresa, ela está pedindo para você fazer um projeto, ela vai fazer esse documento aqui, assinar, né, fazer uma procuração, dando os poderes para você, projetista fulano de tal, CFT número tal, elaborar e aprovar o projeto dela. Então, você tem que um rol de documentos que vão ser necessários para você colocar nessa pasta de projeto. Então, ó, uma página importante, essa daqui não existia, agora, né, essa daqui tanto ela serve para você pegar os documentos padrão, né, para você fazer memorial descritivo, e outro tipo de demanda, por exemplo, tem a liberação de carga, tem um documento aqui que serve para você pedir a liberação de carga, né? De 75 para cima aí, o transformador. Essa daqui, aí eu já até baixei aqui, ó, a NT001 é a que vai substituir a que o pessoal utilizava antigamente, é a famosa NTC04. Daí a gente vai fazer uma comparação com as duas aqui.
Então, eu já estou fazendo aqui anotando aqui nesse bloco de notas para deixar disponíveis para vocês. Então, esses são os links mais importantes para vocês aí que são aspirantes aí a projetistas prediais, né? E industrial e qualquer outro tipo de projeto elétrico. Então, você já tem que ficar de olho no link da concessionária local a qual você está elaborando o projeto e o link, né, de entrada de projeto. Esse aqui, basicamente, né, depois que você faz o projeto, você faz a juntada de documentos, né? Por exemplo, você pega você vai fazer o projeto no arquivo DWG, depois você converte ele, você faz uma impressão virtual, converte ele em PDF, daí você vai carregar ele aqui para dar entrada no projeto. Tudo, né, na nuvem. Antigamente você tinha que ir fisicamente e fazer, dar entrada nesse projeto aí. Eu vou pegar a norma que aqui substitui. Só pegar aqui o. Inclusive, a Equatorial, a Equatorial não, a Enel, né, que é a anterior aqui à Equatorial, algumas normas dessa, ela fez alteração. Basicamente, vou até mostrar um modelo aqui, ó. Vou pegar o fornecimento em média tensão. Esse aqui, ó, é o modelo, ó, tensão primária quer dizer média tensão. Esse daqui era o da antiga Celg, né? Aí o que que o que que a Enel fez depois? Ela alterou a documentação aqui, ó, tá vendo? Vou lá na primeira página aqui, ó. O que que ela fez basicamente? Ela tirou a identidade visual aqui, ó, da Celg, né? Aplicou a própria identidade visual, ó, versão número 03, ó, assunto, tá vendo? Ela colocou rodapé, né? A parte rodapé superior e rodapé inferior aqui, ó. Documento inválido se foi impresso ou gravado, né? A única alteração que ela fez foi isso. Os assuntos que aqui estão, tabelas, são ipsis literis os mesmos, né? Basicamente são os mesmos. Ela fez isso para algumas normas. Já para 04, que é essa que eu puxei aqui agora, a Enel utilizava ainda essa versão aqui com a tag da Celg, né? Inclusive, muitos processos trabalhistas, né? Eu tenho acompanhado alguns aí, né? Eu tenho um outro cliente aqui. Inclusive, em alguns processos trabalhistas, eles nem citavam Enel, o processo ainda estava escrito Celg ainda, só para vocês terem uma ideia. Eles chamavam a Enel, né? Porque a Enel, como se diz, na época tinha comprado aí de porteira fechada, porém o processo trabalhista, né? Lá no número lá ainda estava escrito Celg distribuição, né? Então vocês vão encontrar muito disso, né? Na vida profissional e às vezes, né? Quase sempre, né? Infelizmente vai dar um nó na cabeça de vocês. Mas, basicamente, a Enel, no caso da 04, ela não modificou. Ela ainda, os analistas, né, eu conheço alguns aí, eles ainda utilizavam, até hoje, né, utiliza essa norma aqui, as versões que tem a tag de Celg. Daí, ó, e lembrando aqui, pessoal, como essa aula, ela vai voltando aqui, ó, essa primeira aula de hoje aqui, né? Ó, a próxima vai ser só dia 23 de janeiro, né? A segunda aula. Então são 10 aulas. Mas por que esse tanto de aula, professor? Porque assim como a de eletricidade básica, né? A gente tem o que? 160 horas, né?
de conteúdo aí. Daí eu resolvi fazer de uma forma mais prática aqui, né? Eu pegar os sites, as normas que a gente e que vocês provavelmente vão utilizar aí para elaborar projeto, né? Por exemplo, o Proelétrica, na base de dados dele, ele já carrega a norma atual. Por exemplo, a última atualização, ele nem tem mais na base de dados a 04, por exemplo. Ele tem essa daqui, ó. Que foi essa primeira que eu baixei aqui. Então, quem que substitui, né, entre aspas, a 04, né, NTC 04, é essa daqui, ó, 001 EQTL, né, equatorial, essa daqui, ó, revisão 7. Então, essa norma que atualmente, né, os programas, né, os projetistas estão pegando a referência para elaborar o projeto. Então, atualmente, né, a gente vai deixar de observar a 04, né, e vamos observar essa daqui, a 01. Porém, eu já arrisco a dizer, sem olhar nada aqui, né, que muita coisa, né, o cálculo em si, ele ainda continua o mesmo, né, igual aquela história, né. Só para vocês terem uma ideia, a matemática que, por exemplo, transmissão digital de sinais, né, que é a parte aí de transmissão que a gente tem no Bluetooth, Wi-Fi, e outros tipos, transmissão a rádio, só para vocês terem uma ideia, ela foi pensada como equações, né, para que elas descreviam o fluxo, né, e o comportamento do calor. Ai, professor, não era para equações eletromagnéticas? Não. Elas foram elaboradas, né, foram pensadas, inclusive com experimentos, né, a gênese dela, são experimentos mostrando, por exemplo, o fluxo de calor, né, daí os físicos na época eles olharam, eles observavam, né, que o calor ele vai do ponto mais quente para o ponto mais frio, né, as equações aí, o que o pessoal chama aí de transformadas, né, transformadas aí de Fourier, transformadas de Laplace, todas foram assim, elaboradas em estudos de calor, a teoria né, de propagação, né, não falava nem transmissão, era de propagação do calor. E essas mesmas equações hoje, elas são utilizadas, né, lógico que não todas, né? Mas elas são adaptadas, né? São utilizadas para teoria de transmissão digital de sinais, transmissão de sinais aí, né? A parte aí sinais na parte de telecomunicação, o conceito da portadora, né? Que é o sinal o sinal mais forte, né? Em que você multiplexa esse sinal, o sinal no início era áudio, né, que era só telefonia, né, o sinal de áudio, ou então das AM, né, as transmissoras aí de rádio AM, FM, nas suas várias bandas aí. Essas equações que a gente utiliza hoje, elas foram pensadas para a teoria do calor, né? É uma coisa muito louca, assim. Se for parar para pensar, tem muita teoria, né, que a gente utiliza hoje, transmissão de dados aí, comunicações móveis, comunicações, o pessoal fala, né, de satélite aí, no início, elas foram elaboradas, teoria de calor, né, uma coisa bastante curiosa aí. Então, basicamente, o design, né, aqui, ó, documento não controlado, colocar essa capinha bonitinha aí, basicamente a matemática e a física aqui é a mesma. A diferença são as tabelas, ó, tabela de dimensionamento de ramal de ligação de entrada, né, em 220 e 380, né? Também, ó, tem a opção, ó, 127, 220. Então, basicamente, essas coisas menores aí, né? Elas são diferentes que elas refletem o padrão de construção da concessionária local, do tipo de poste, do tipo de estrutura, se é uma rede protegida, se é uma rede nua que é utilizada na concessionária local.
mas a matemática em si, a forma de você pegar, somar todas as cargas, né, que são as potências dos equipamentos, as cargas instaladas, né, e daí você dimensionar a demanda baseada, por exemplo, se for um shopping, né, você tem, por exemplo, ou às vezes até uma central de ar-condicionado, ou vários ar-condicionados aí, né? Você vai ter um fator de utilização diferente se você utilizar um ar-condicionado em uma residência própria aí, né? Primeiro que ele tem uma carga bem menor do que um shopping, né? Uma residência individual, né? Segundo, que o shopping ele utiliza, né, vários ar-condicionados ao mesmo tempo. Sei lá, vamos supor que eles utilizam, em vez de uma central aí, né, vamos supor uma escola, né, assim como, né, o SESI, o Senai, em vez de utilizar uma central de ar-condicionado, utiliza vários aí do tipo, né, tem os mais antigos aí, tem o tipo janela, tem o tipo split, né, daí eles utilizam, né, em vez de um de uma residência, né, utiliza, sei lá, 60 em uma unidade. E dependendo da quantidade de ar-condicionado que você utiliza nessa unidade, né, ou seja, a finalidade é para a escola, você tem um fator de utilização. Então, você não vai utilizar, né, na hora de você conceber ali o quadro de cargas, esse fator de utilização ele vai diminuir a demanda, né? A demanda aí, vamos supor, 20%, 30%, dependendo da tabela. Isso é aplicado para circuitos de iluminação, circuitos, né, com tomada de uso geral, tomadas de uso específico e por aí vai. Então, basicamente, nós ao longo aí da nossa jornada, vamos fazer a comparação dessas duas normas aqui, né? Aí, basicamente, deixa eu olhar qual tabela aqui. Geralmente é a primeira tabela aqui, ó, tabela 1, ó, dimensionamento de ramal de ligação. Só para a gente ter um vislumbre aqui, ó. Vamos pegar agora a tabela 1 da norma antiga. Vou colocar as duas lado a lado aqui, ó. Isso daqui é antigo, ó. Quando eu, né, fazia o somatório, né, de pontos de iluminação, pontos de força de uso geral, pontos de força de uso específico, eu tinha uma potência, né, instalada na minha, nessa unidade consumidora, né? Aí dependendo, geralmente aí, se você tem equipamentos, qual que é a diferença do residencial para o industrial? O industrial, ele utiliza bastante máquinas elétricas no modo motor. E o problema da máquina elétrica em modo motor é ela injetar, né, injetar energia magnetizante, mais conhecido aí como harmônico na rede. Isso pode prejudicar o funcionamento da rede, na hora que você dá o start. Agora, uma residência, né, você não utiliza tantos, né, tantos motores elétricos assim. Então, dependendo aí da quantidade, né, que você utiliza, você vai criar o chamado aqui demanda aqui, né? Que até utiliza aqui, ó, em volt ampere em vez de watt, né? Quando a gente fala de circuitos de tensão e corrente alternada, a gente precisa entender, né, que a fórmula de potência, a unidade medida, ela não é apenas expressa em watts, mas dependendo aí da quantidade de energia magnetizante e é oriunda, né? É um calcanhar de Aquiles, na verdade. Ela é oriunda do funcionamento da máquina elétrica, né? Porque a máquina elétrica, ela aproveita o efeito eletromagnético para poder girar o rotor, né? Quando você utiliza, né? Aí você tem a arquitetura básica, né? Que seria um motor de 6 polos, né? Para cada 2 polos que você utiliza o motor, você tem uma fase. Então, 2 polos para a fase A, aí depois você intercala na máquina elétrica, né? Mais 2 polos para a fase B
e mais 2 polos para a fase C. Daí você vai ter 3 fases aí, né? Então, cada uma dessas fases, a onda, né, a senoidal, ela está funcionando em um tempo diferente da outra. Se elas estiverem funcionando no mesmo tempo, elas vão ser da mesma fase. Aí eu não vou ter um sistema polifásico, eu vou ter um sistema monofásico. Aí por isso que a colocação dessas duas para cada 2 polos aí das bobinas, né? Que aí o campo eletromagnético vai passar e vai fazer com que ele alinhe nos próximos 2 polos da bobina, faz o motor girar. E essa energia magnetizante que é utilizada para fazer né? Lembra lá, não tem a regra da mão direita, né? Você tem um condutor, aí no condutor o dedão, né? Simboliza a corrente, os outros dedos que abraçam o condutor simbolizam a densidade de campo magnético, não é nem campo magnético, né? A quantidade de linhas de força. E no meio aqui do condutor, que faz parte lá da bobina do rotor que ele gira, vai nascer uma força eletromagnética, né? E essa força eletromagnética, ela não só tem origem elétrica e magnética, mas ela vai gerar uma força mecânica que ela vai emanar de dentro dos enrolamentos de cada espira da bobina. Por isso que o motor começa a girar do nada sozinho lá, né? Então, por isso que eu falei que é uma espécie de calcanhar de Aquiles. Ele precisa desse princípio para funcionar, só que essa energia magnetizante, ela é injetada não só no barramento da própria instalação, onde está instalado esse motor, mas ela é liberada para o resto do sistema elétrico de potência. E às vezes você dá o start aqui no motor, na verdade, não um, né? Vários. E se você não tem um estudo ali para você de comissionamento, né? Para você saber a quantidade X de motores que eu posso dar o start agora, lembrando, né, lá em acionamentos, no caso aqui vocês focaram também não só em acionamento elétrico, mas acionamento pneumático, acionamento hidráulico, né? Mas a gente falando de acionamento elétrico, né? A corrente nominal, né, no start ali, né? Ela é cerca de 8 vezes, dependendo aí da bibliografia, dependendo do tipo de máquina, né, às vezes até 10 vezes a nominal, mas basicamente nas bibliografias oficiais aí, nos livros mais famosos, de uma média aí, basicamente é 8 vezes, mas eu já vi muita máquina elétrica que a relação corrente nominal com a corrente IP, né, corrente de partida, é cerca de 8 vezes, 6 vezes. Já vi muitas máquinas, 6, 8 vezes, até de 10. Então, esse é o problema. Na hora que parte, ele atinge um pico de corrente muito alto, né? Ou seja, se for 8 vezes, né? Se a corrente nominal é 8 amperes, ele vai chegar a 80 amperes. Daí a chave fusível, ela vai pensar, opa, tem corrente, mesmo que um curto espaço de tempo, né? Um transitório que eles chamam, né? Aí o elo fusível ele vai desarmar. Inclusive, não só o elo fusível da própria instalação do cliente, por isso que quando tem um transformador igual ou acima de 150, é preciso fazer esse estudo de seletividade de carga, né? Aí, às vezes, não só a chave fusível que alimenta ele vai cair, vai desarmar, como a do sistema elétrico pode cair. Aí cai a iluminação pública, cai um bairro inteiro, né? A energia, e isso gera prejuízo. Aí vamos supor que é um polo industrial da vida aí, né? Aí cai a energia do polo industrial todinho, né? Ou um polo comercial, né? Por isso que você tem que fazer a correção do fator de potência, por isso que você tem que projetar, né? De forma correta e observando a impedância do sistema, né? Então, por conta dessas características, eles já deixam aqui elaborado aí na norma, né? Antigamente, ó, se você tem até uma carga de 5.000 ou 5 quilowatts instalado, você automaticamente era chamado de M1, M de monofásico, 1 de categoria, que vem até esse nível de potência. Daí, ó, o 2, ó, é de 5,1 quilowatts até
9 kW de potência instalada. Agora, no atual aí, ó, a tabela 1 é basicamente a mesma coisa aqui, ó, tem algumas diferenças, né? A carga instalada, ó, monofásico, ó, deu até uma diminuída, ó. Até 4.000, você tem, ó, inclusive, ó, era só um disjuntor, né, o M1, ó, um disjuntor de 30 amperes. Já até 4.000 instalado, né, é quase impossível uma residência só ter isso, né, mas existem esses valores aí para a gente vai ver o porquê que eu tô falando que é impossível você ter isso. Só para vocês terem uma ideia, o chuveiro, né, o chuveiro básico, clássico aí, ele já compreende isso, já mais assim, pé de boi, o mais fraquinho é cerca de 4.400, ou seja, 4,4 kW. Daí ele mostra toda a configuração, ó, disjuntor de 30, ó, no antigo, já que até 4.000, ó, disjuntor monofásico de 25, aí cabo, quadruplex, né? Aí concêntrico, esse daqui é um cabo novo, esse concêntrico aqui é um cabo que ele parece, sabe aqueles cabo coaxial? O cabo coaxial ele tem uma malha externa e tem uma proteção de plástico e um cabo, geralmente o coaxial é um cobre aqui embaixo aqui, né? Esse cabo concêntrico é a mesma ideia. Geralmente o neutro ele fica na parte externa e a fase ela fica na parte interna. Então você vai visualizar um único cabo, porém você pode ser um consumidor monofásico. Você só vai ver um cabo lá, né? Pessoas que não entendem, né? Que não conhecem da área, né? Até profissionais mais antigos vão achar, eu só tô vendo, sei lá, o neutro, eu só tô vendo a fase aí. Mas na verdade, o neutro ele fica na armadura externa do cabo, esse concêntrico aqui, ó. Esse daqui que eu tô falando aqui, ó. Por isso que ele chama de concêntrico duplex. É porque o neutro fica pelo lado de fora e a fase fica pelo lado de dentro. E aí ele tem um isolante aqui entre os dois, né, para não dar curto-circuito, né? Existem conectores dedicados, inclusive na antiga aqui não tem essa previsão. Daí, ó, de 4 quilowatts até 8.000, você já é o mono, né? Eles não colocam nem mono 2, eu achei isso ruim. Eu achei isso uma involução, né, nesse caso aqui. Porque no caso, quando era Celg e Enel, né, eu falava ó, M1, M2, M3. Aqui fala monofásico, né, de 4 a 8. Então, disjuntor monofásico de 40 é o equivalente, ó, ao M2 aqui, ó. A diferença é só no nível de potência aqui, ó. Que o M1 é até 5, né, na norma antiga. Já o que seria o M1 aqui, ele é até 4.000, ou seja, 1.000 watts a menos, né? Então você tem, ó, de 4 a 8, e você tem o monofásico, que seria o M3, né? De 8.000, né, 8.000 watts até 12.000 watts. O M3, ó, seria de 9,1 até 12.000. Então, vocês estão vendo? As normas são diferentes, né? Essa é uma norma antiga, essa é uma norma nova, né? Porém, os critérios de você analisar são os mesmos. A vantagem de você utilizar um Proelétrica é que na versão nova, ele já carrega para a base de dados dele essa norma aqui, a vigente da Equatorial, por exemplo, né? Apaga a antiga aqui e na hora de você fazer o desenho, fazer os cálculos, ele já considera a N nessa NT001 aqui. Então, basicamente, ó, você tem várias outras tabelas aqui, ó. Você tem a tabela considerando, ó, 230, 380, 220, desculpa, né? Esse aqui seria o nível de tensão que a gente utiliza. Se eu não me engano, é Equatorial. Eu tenho um primo que ele é engenheiro de Minas lá no Pará. Se não me falha a memória, ele me falou que lá
Não, é isso mesmo. Ele me falou que a Equatorial também está lá no Pará. E tem algumas regiões lá que ela é 127, o famoso 110, né? Daí eles colocaram aqui uma tabela a mais, porque o nosso nível de tensão aqui em Goiás é predominantemente 220/380. Isso aqui é para dizer que aqui é a tensão monofásica, a 220, e esse 380 é a tensão bifásica, não é a trifásica, viu? Toma cuidado. Mono e bifásica. Se for trifásica, aí eu pego 380 vezes raiz de 3, que vai dar quase que 660. Na verdade, dá 656 volts. Então, o padrão, onde nos manuais, nos livros, é sempre escrito assim, ó, a tensão monofásica e a tensão bifásica, para esse caso. Agora, uma coisa interessante é para projeto do sistema elétrico de potência. Aí já é diferente. O do sistema elétrico, vocês vão ver mais para frente. Aqui seria a tensão bifásica e na frente eles colocam como se fosse monofásica, né? Mas na verdade seria a tensão de linha, né? O 13,8, na verdade, ele não é a tensão de uma fase. O 13,8 que fala lá da média tensão é a tensão entre a fase A e a B, por exemplo, que eles chamam de tensão de linha. Mas daí eu vou explicar para vocês o porquê disso, né? É porque no sistema lá já fazendo spoiler, né? No sistema de distribuição, antes de chegar no secundário, né, na parte de baixa tensão, ele está numa arquitetura lá em delta, né, chamada arquitetura onde você tem só fase A, B e C, você não tem o neutro aterrado. Por quê? Porque você só utiliza o sistema em delta para transportar energia. Você não utiliza diretamente, né? Você não vai colocar, sei lá, uma cafeteira, você não vai colocar uma esteira para rodar diretamente no primário de um circuito. Você vai utilizar na parte de baixa tensão, no secundário. Aí, para você única e exclusivamente transportar energia em um nível de tensão alto, a vantagem que você transporta energia no nível de tensão alto é que a sua corrente elétrica ela é inversamente proporcional. Quanto mais eu elevo a tensão, menor é a corrente elétrica que flui naquele condutor. Então, você tem um nível mínimo de corrente elétrica fluindo naquele condutor, né? E você tem uma diminuição do efeito Joule, né? Porque quanto mais corrente elétrica eu tenho correndo numa linha, né? Eu tenho o quê? Mais efeito Joule, ou seja, esse condutor ele aquece mais, há mais queda de tensão. Aí por isso que eles elevam para níveis de tensão, né? 750 quilovolts de tensão, né? 800 quilovolts, linhas de 800 quilovolts de tensão, porque quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente que vai fluir nesse condutor, aí você vai ter perdas menores aí de corrente. Se você tentar transmitir em baixa tensão, essa energia, na hora que ela chegar no ponto de entrega para o cliente realmente utilizar, você não vai ter praticamente nenhum nível de tensão. Ela foi toda gasta ao longo do barramento. É como se esse barramento fosse uma churrasqueira elétrica, dizendo em termos gerais aí. Então, toda vez que você faz um projeto, quando você dimensiona as luminárias, né? Luminária de uso geral, luminária de uso específico, né? Luminária não, né? Ponto de força de uso geral, ponto de força de uso específico, luminárias, né? Aí dependendo, vamos supor que tem iluminação de emergência, dependendo, às vezes você tem um sistema estabilizado, né? Uma empresa aí, você tem servidores, daí você precisa de um transformador especial lá para ele fazer um sistema com um estabilizador, igual aquele estabilizador que a gente utiliza no computador, só que em larga escala, né?
Aí você vai fornecer na tomada mesmo, né? Sem a necessidade de utilizar vários estabilizadores aí, né? Você vai fornecer na próprio ponto de força da empresa aí, né? Então, dependendo, aí você vai fazer o quê? A contagem dessa quantidade de potência de carga. Daí, quando você tiver o número geral, o número total dessa potência, é que você vai descobrir, aí você vai vir na tabela agora, né? Na tabela 1, ó, que fica na página 33 de 104 da nova norma aqui da Equatorial, né? E você vai saber que tipo de cliente é esse. Se ele é monofásico, se ele é bifásico ou se ele é trifásico. E daí vocês têm que tomar cuidado, ó, que para o nosso nível de tensão aí, ó, você vai sempre olhar nessa tabela aqui, ó, 220/380. Já nessa tabela aqui, a tabela 2, ó, é o 127/220, ou seja, é o famoso monofásico 110. Como a energia fornecida no secundário da rede nossa aqui em Goiás é 220/380, praticamente essa tabela 2 aqui você não vai utilizar. Só em um caso específico, né, em que realmente eu tenho fornecimento, a entrega, né, em 127 volts. Mas basicamente essa tabela 2 aqui, ó, vocês nem vão utilizar ela não, só vai utilizar a tabela 1. Aí tem que tomar cuidado aqui, ó, tem que ler o que que é a tabela, né, ó, dimensionamento do ramal de ligação e entrada da instalação em 220/380. Então, basicamente, é o que a gente vai utilizar no caso Equatorial Distribuição Goiás. Essa norma aqui, mais tarde a gente vai voltar nela. Então, pessoal, eu precisava nessa primeira aula aqui, né, mostrar esses elementos, né, elementos de projeto, né, que basicamente no projeto em si, né, na planta aqui, deixa eu pegar uma planta, a planta clássica que a gente utiliza aqui. Daí eu vou aproveitar para utilizar as da SAP, né, que a gente utiliza aqui, né? Mas como eu ainda não fiz gabarito de nada ainda aqui, eu vou utilizar aquela clássica que a gente sempre tem aqui, ó. Professor, Sim, pois não. depois a gente vai aprofundar mais aí, no caso. Vamos, vamos. Isso aqui eu estou mostrando só aquele início, aí a gente vai fazer o cálculo certinho. Inclusive, ó, essa matéria aqui, ela tem enquanto o AutoCAD abre aqui, ó, não esqueça que aqui tem, deixa eu ver se o fórum, vocês olhar aqui, ó, no planejamento, ó, tem um fórum de discussão, ó. Ele vai ficar em situação de aprendizagem. O fórum aqui, ó, ele fica aqui, ó, em situação de aprendizagem, ó. Tá vendo, ó, que já tem uma planta baixa aqui, inclusive já tem um projeto elétrico aplicado aqui, ó. E daí tem um esqueminha aqui, eu achei até interessante ele aqui, ó. Já tem o DPS, né, o supressor de surto. Essa daqui é a caixa terminal aqui, né? Obviamente deve ter uma aqui do lado de fora, né, que seria a medição de energia. E esse daqui é o barramento interno. Inclusive, ó, tem barramento, geralmente a gente utiliza um desses aqui para neutro e o outro para terra, né? Se for um TNS, né? Lá na medição vai ser tudo ligado no BEP, né? Então já tem esse fórum de discussão aqui, ó. Você vai analisar esse projeto aqui e você vai fazer a distribuição, né? Eu até estou vendo como que eu vou mostrar para vocês aqui a distribuição. Que basicamente, né, se eu fosse fazer ele na mão, eu imprimiria essa folha aqui, né? Ia desenhando aqui de caneta, né? Mostrando, ó, aqui vai chegar a entrada de energia. Inclusive, essa entrada de energia aqui, ela tá com cara de ser. Trifásica. Assim, tem. Ó, olha aqui, ó. Tem um disjuntor trifásico, mas não se engane, viu? Eu não tô vendo aqui, ó, nessa planta baixa aqui, ó. Se você analisar bem aqui, eu tô vendo só circuito monofásico.
Às E vezes aí, distribui as fases, né, professor? não, mas mesmo assim, você distribui na fase, por exemplo, aqui é porque colocaram esse, ó, Mas esse aí aqui ele tem é que ser um divisor de tetrapolar porque fase, você porque passa colocou um trifase. Então, mas assim, o DPS, o DPS não, desculpa, o DR, né? O DR tetrapolar é porque a gente pega o quê? Três fases, né? E uma a gente utiliza o neutro, porque ele tem um transformador de corrente aqui, aí ele compara, né? A corrente de entrada com a corrente de saída. Se elas forem diferentes, quer dizer que tem fuga de corrente, aí ele vai e desarma sozinho. Aí quando é um circuito monofásico, geralmente o pessoal compra um desse DR bipolar. Aí aí o bipolar é para entrar uma fase, né? E o outro polo é o neutro, que aí ele faz a mesma coisa, né? Mas dá para você utilizar uma única fase, né, utilizando um tetrapolar. O problema é que o tetrapolar ele utiliza 4 slots, né? Aí ele vai ocupar 4 slots aqui, sendo que ele só vai precisar de uma fase, né, o da fase que tiver aqui nessa planta Certo. baixa, e o neutro que tiver passando aqui, ó. E aí o DPS, o que que você faz? Ó, você curta-circuita ele, ó, no polo superior aqui, ó, vamos supor que fosse 3 fases, né? Aí eu iria curto-circuitar, igual tá mostrando aqui nesse projeto aqui, ó, que eu sempre pego aqui de exemplo. É porque eu quero fazer personalizado aqui, de acordo com a tarefa de vocês, né? Para a gente ter um entendimento melhor aqui. Demorou a abrir aqui a planta baixa. Aqui, ó. Aí vamos supor, veio aqui por cima, né? Aí esse aqui é um trifásico clássico, né? Só tem as fases aqui. Aí já o DR, né? Aí o DR, ele tem um a mais porque em vez de você passar o neutro por fora, você passa o neutro por dentro dele, porque ele vai ficar monitorando a corrente de entrada com a corrente de saída do circuito. Aí nesse caso aqui, que você coloca o DR aqui no quadro terminal, né? Nesse quadro QDL F, né? Que é luz e força, né? Deve ser quadro de distribuição o L de luz, né? O F de força 3. Daí você entra com os gerais aqui, né? Aí, se for monofásico, você só vai entrar em qualquer uma dessas fases aqui, né? E depois você vai entrar. Quer ver? Deixa eu até pegar o programa aqui, só para a gente fazer um esboço aqui. Eu posso até utilizar esse daqui, que aí eu faço a captura de tela. Aí na próxima aula, que vai ser a aula do dia 23, né? A gente já começa pela análise desse exercício aqui, ó, do QDLF. Com ele carregado aqui no sistema, fica fácil eu desenhar por cima aqui. Deixa eu ver, carregou. Deixa eu colocar ele em modo. Deixa eu expandir mais aqui, ó, porque eu preciso acessar essa janelinha aqui, ó, esse Windows aqui. Ah, agora eu consigo desenhar por cima. Ó, o vermelho aqui, que aí fica mais evidente. Diminuir a pena aqui. Aí, né, a planta aqui, ela é monofásica, né? Aí vai vir aqui por dentro do eletroduto, né? Escolhe uma das fases, a outra vai descendo aqui. Esse seria, né, a fase. Aí geralmente o neutro, aí aparece uma letrinha aqui. Geralmente ele fica no último polo, né? Pro trifásico fica aqui, pro bipolar, né? Aí o bipolar você entra com uma fase e depois vem com o neutro aqui, né? Vamos mudar de cor para ficar. Aí o neutro viria aqui do eletroduto, né? E já aí você conectaria aqui. Aí tá vendo aqui o DPS aqui, ó? O DPS. Aí estão partindo do princípio, né, que é só uma fase aqui, pelo menos pelo que eu vi aqui, olhando bem rapidamente aqui, ó. Deixa eu
Tá vendo aqui, ó? Se você olhar bem aqui, ele só tem uma fase. Aí, o que que o pessoal faz, ó? Ele vem... Tá vendo, ó, que ele sangra o cabo aqui, ó, com esse conector aqui, no borne superior aqui, ó, e vai conectando no DPS. Mas aí você tem que pegar da fase, viu? Eu já vi em alguma instalação aí que o eletricista se enrolou, e aí em vez dele pegar, ele decapar o cabo fase e colocar aqui no DPS, ele decapou o neutro e colocou aqui, que não vai adiantar muita coisa, não. Aí você vem, decapa aqui, ó, e conecta com o DPS aqui. Aí vem, aí vamos supor que o barramento de terra vai ser esse aqui, ó. Terra vai ser esse e o neutro será esse daqui. Você vem, ó, igual tá aqui no desenho aqui, ó. Aí o terra seria o que lá na medição é o barramento de equipotencialização, que o TNS, o terra e o neutro, ó, tá vendo? Ó, eles são comuns no BEP, né? No barramento de equipotencialização. E já lá dentro da unidade consumidora, que é no caso aqui desse fórum, eles vão ser separados em dois barramentos, embora na entrada eles estejam unidos em um barramento só, que é o barramento BEP. Tá vendo? Ó? O terra tá vindo aqui, ó, e conecta aqui. O neutro tá vindo aqui, ó, ele sangrou o cabo, conectou aqui. E esse barramento está ligado na arte de aterramento, né? Do sistema de aterramento lá. E já no cliente aqui, ó, no cliente, eles vão estar separados, ó, o neutro. Aí, na verdade, eu fiz até errado aqui, ó. O neutro, ele sairia daqui, ó. E aí você já conectaria aqui, aí daqui você sairia para o neutro de cá, ó. Aí o BEP, né? E às vezes o eletricista, ele para economizar cabo, né? Ele já coloca aqui direto e só depois é que ele vai conectar aqui. Mas o ideal é o cabo, o terra, você já colocar aqui, você já puxar um cabo aqui direto, na hora que sai do condulete aqui, ó. Você já conecta já o principal aqui, ó, em um desses Alimenta o parágrafos. barramento. Isso, alimenta ele primeiro, aí depois é que você faz as interligações aqui, né? vai vai preencher essa caixa mais do que o que ela suporta, né? Vai te dar trabalho para você pentear o cabo, né? Você deixar ele tudo certinho, vai, com certeza, mas vai te poupar dor de cabeça. Então, basicamente é isso, assim, se eu fosse fazer ele, né, se eu fosse aluno aqui, ou eu imprimiria essa folha aqui e faria aqui tudo de lápis, essa interligação, né? Aí depois eu tiraria uma foto e enviaria, ou então eu faria num arquivo tipo esse aqui, ó, DWG aqui. Uma, em uma dessas opções aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o... Deixa eu só fazer o registro aqui antes que eu esqueça aqui, rapidão. A gente continua aqui, a gente dá a finalização aqui dessa inicial. Deu certo. Então, ó, já está pronto aqui, eu já tinha olhado aqui, né, para gente não cair, né, para eu não cair no mesmo erro da UC anterior, né, que o fórum não estava publicado, né? Então, o fórum basicamente é esse, ó, vocês fazer a distribuição, né, do circuito de iluminação, circuito de força, né? Aqui tá com cara de ser um chuveiro, né? Provavelmente é um chuveiro aqui, ó, esse de 500. Até pelo desenho aqui, ó, tem um chuveiro. E esse daqui tá com cara de ser uma torneira elétrica.
Tá vendo essa tomada Pois aqui é, professor. O de senhor quer que 2000? interliga aí? Como é que o senhor quer que faz aí? Então, ó, pelo desenhozinho, é porque é a segunda vez que eu olho esse exercício aqui, ó. Que eu achei estranho, né? Eu olhei aqui, ó, esse circuito que me pareceu uma torneira. E realmente é uma torneira elétrica. E torneira elétrica é basicamente um chuveiro elétrico instalado na torneira. Basicamente é isso. No caso, a potência desse aqui é relativamente baixa, é de 2.000 watts. Então, o circuito 4, que é a torneira elétrica, é esse de 2.000 watts aqui. O circuito 5, que é o de chuveiro, é esse daqui, ó. Olha, ó, ponto de tomada a 200 centímetros, ou seja, 2 metros do piso acabado aqui, ó. Que é um ponto alto. Esses aqui, ó, são pontos médios, né? Ó, a 1,30 m, né? E aí vai estar no nível ali da pia, né? Então, vocês fazerem a distribuição desses circuitos aqui, né? Por exemplo, a entrada geral é essa aqui, ó. É esse tetrapolar aqui. Só que eu até agora, eu tô vendo aqui esse, ó, tem um, se vocês observar bem aí, ó, tem um disjuntor bifásico aqui, ó, e tem um outro bifásico aqui. Só que eu não tô vendo, pelo menos pelo desenho aqui, ó, observando os desenhos, eu não tô vendo ninguém bifásico aqui. Eu tô achando que esse recorte desse projeto aqui, ele não é um projeto o monofásico 220. Ele provavelmente, né, eu tô achando, né? Não, até aqui, ó, aqui já dá spoiler, aqui, ó, observação, ó. A tensão entre fase e neutro, é isso mesmo, ó. A tensão entre fase e neutro é 110 volts, que é o 127, né? E entre fase e fase é 220. Ah, beleza. Então, eu tô chutando que esse bifásico aqui, ó, vai ser se eu fosse o projetista aqui, ó, sendo monofásico 127, né? Eu colocaria bifásico o circuito 5, que é o circuito de chuveiro, e eu colocaria o outro, por isso que tem dois aqui, ó. Eles são malandros, eles são espertinhos aqui, ó. Eu colocaria o chuveiro, que é o circuito 5 bifásico, e eu colocaria o circuito 4 também bifásico. Porque se eu colocar ele monofásico, a corrente nominal, ela vai sair muito alta, né? Se a gente fizer uma conta aqui, ó, já vamos esclarecer, que eu sei que isso vai ser uma dúvida, já vamos tirar ela logo aqui, ó. Vamos aproveitar, já que a gente passou um pouco da aula aqui, né? Mas a gente a gente vai aproveitar bastante, ó. O chuveiro, vamos dar a cor aqui. Ó, o chuveiro, ele tem a potência de 5.000, ó. 5.000 watts. A torneira elétrica, ela tem, ó, 2.000 watts. Já que ele falou pra gente aqui, ó, ele falou ó, que a tensão entre fase neutra é 110, né? Vamos pegar, já que ele falou que é 110, né? Não vamos nem dividir por 127, né? Lembrando lá de eletricidade, né? Potência vai ser igual ao quê? A tensão multiplicado pela corrente, né? Aí, para a gente dimensionar o disjuntor, né, e a fiação, o que que a gente faria? A gente isolaria a corrente elétrica, né? Aí a fórmula básica padrão vai ficar o quê? Potência dividido pela tensão, né? Agora, ó, vamos pegar aqui o chuveiro. Olha, ó, chuveiro para 220. Só para vocês terem uma ideia, monofásico. Então, ó, corrente daria o quê? 5.000, 22.
22,72. Aí, ó, 5.000 por 220. 22,72. Deu 22,72 amperes. Beleza. Agora, ó, se a gente fizer a mesma conta para... Vamos utilizar o 110 mesmo. Monofásico. Aí ficaria o quê? 5.000 dividido por 110. 45,45. Quanto? 45,45. Abaixou a 45. tensão, aumentou a corrente. Aí, tá vendo? Aí, por isso que quem elaborou aqui a tarefa já pensou, ó, se eu colocar monofásico chuveiro ou a torneira elétrica, a corrente vai lá para PQP, ó, vai lá para 45. Então, o que que eu vou fazer? Já que no o bifásico, onde é 127, vai dar 220. Eu vou o quê? Diminuir a corrente nominal, a corrente geral. Aí é por isso, ó. Se eu colocar bifásico para 110, vai dar os mesmos 220 volts. Beleza? Então é basicamente, se a gente for fazer para torneira elétrica, a gente vai chegar na mesma conclusão, ó. Vamos fazer logo a que a gente está fazendo aí, ó, torneira, né? Aí, ó, para 220, monofásico. Aí ficaria 2.000, né? Por 220. Deu quanto? Já fez aí? Não fez, nós faz aqui. Vou fazer aqui. 2.000 por 220. 9,09. 9,09 amperes. Agora, Por aí, 110, 18, agora, 18. Dobrou, né? É, a metade. se você pegar se você pegar o 127, que seria o correto, ele daria um pouco a mais, mas é por isso que o pessoal popularizou o 110 aqui. Deu quanto? 18 e... 18. Ah, 18 certo? Ah, 18, 18,18. Isso. beleza, ampere. Tá vendo? Ó? Aí essa é a pegadinha do malandro. Aí por isso que quem elaborou a tarefa ó, já deixou já de fogo morto, ó, um disjuntor bifásico, que aí você vai utilizar ele para o circuito 4, por exemplo, né? Para a torneira elétrica, e o outro para o chuveiro. O restante, você vai continuar ele no 110, né? No 127, os outros circuitos. Basicamente é isso. Então, esse daqui é o fórum, né? Aí vocês já podem ir O senhor fazendo, fala né? na hora que quer que menciona, o senhor quer que dá a corrente para cada disjuntor, professor? Não, é só você fazer a distribuição, ó, tá vendo? Aqui tá do jeito que tá aqui distribuído, ó, você vai passar. Por isso que eu falei que eu imprimiria essa caixa aqui, ó, e aí eu iria desenhando de lápis. Aí quando eu visse que estava correto, eu iria passando a caneta aqui por cima. Por isso que eu vou tentar digitalizar ele aqui como é que fala? Aqui no AutoCAD, para ficar melhor para vocês na hora que a gente for fazer a correção dele. Que aí provavelmente eu quero ver se eu faço a correção do fórum, como ele é o mais rápido, mais simplesinho, na próxima aula, a do dia 23 aí. 23 de janeiro. Que agora vocês vão entrar de férias, né? Aí por isso vocês tiveram essa primeira aula aqui, né? Por isso que eu falei, por isso que eu coloquei o tema da aula, né? Como elementos de projeto elétrico, né? É porque é muita coisa para você assimilar, né? Você tem que saber que na sua concessionária de energia local, né? Você tem normas técnicas de distribuição que são baseadas em normas da ABNT, né? As NBRs, né? E aí, atualmente, né, com a digitalização dos processos, né? Você tem um login, uma senha, né? Que quando você se forma, você na concessionária local, né? Você vai pegar os documentos. Antigamente, ó, esse memorial aqui, todos esses documentos,
eu tinha que pegar com a construtora. A construtora é que passava, quando a gente estagiava, né? Passava para a gente sabia nem errar como que fazia um memorial descritivo. Aí a gente pegava projetos que já foram feitos e aí a gente ia aprendendo. Eu tentei, juro para vocês, tentei encontrar livro didático, né? Livro do Mamed, livro desses, né? Dos picas da galáxia aí da engenharia elétrica, nenhum tinha uma referência dessa. Por quê? Porque é um livro acadêmico. O problema dessa nossa área, né, da eletrotécnica, da engenharia elétrica, né, o problema dessa área é que ela não é uma área só você vai aprender isso para você utilizar no banco do curso técnico ou da faculdade. Você vai utilizar isso na indústria, você vai utilizar isso no sistema elétrico de potência. Infelizmente, os livros didáticos, eles ensinam o basicão, né? Esse negócio de norma aqui, te explicar que existe uma norma. Eu estou até querendo escrever um livro, né? Para enfatizar essa questão, né? De você ter conhecimento, saber que tem que acessar a norma técnica da onde você está fazendo o projeto, né? E que atualmente, né, você tem esse espaço aqui na nuvem, né, que você acessa com seu login, sua senha, e daí dependendo, né, se você for trabalhar para o Brasil inteiro, provavelmente você vai ter que fazer um cadastro para cada concessionária daquela região onde você está trabalhando. Por exemplo, eu vou fazer um projeto lá em Araguaína, lá no Tocantins, e aí Araguaína no Tocantins é a Energisa, né? Então, provavelmente, você vai ter que fazer um login, uma senha da Energisa dessa região todinha do Tocantins, para você elaborar, né, o projeto e ver o que difere do que você está acostumado, no caso aqui da Equatorial. Então é um pouquinho complicado. Na minha época não tinha esse aqui do SICAP, era tudo manual. A gente montava as pastas, mandava imprimir, ia lá na concessionária e entregava no setor de análise de projeto. Hoje em dia não, o setor de análise de projeto, você acessa ele através desse link aqui na nuvem, esse sicap.equatorial, beleza? Eu acredito que aí a gente vai fazendo os cálculos, eu vou pegar o projeto das tarefas de vocês e vou tentar fazer igualzinho, como se eu fosse fazer um projeto, como se eu fosse apresentar ele para a Equatorial Distribuição. Aí eu vou pegar esse exemplo, aí daí vocês vão ver como que é o projeto. A gente vai fazer o cálculo na mão, vamos dizer assim, na tora, mas aí eu vou pegar uma opção, né? Ó, você vai fazer na mão para você aprender o cálculo. Mas, na verdade, você provavelmente vai utilizar uma planilha do Excel para você o que automatizar os cálculos para você, porque o projeto, né, quando você está fazendo para aprender, você pode demorar, né? Mas quando você está fazendo para atender um cliente, aí é outra história. Você precisa de celeridade. Aí às vezes comprar um programa, né, igual meu chefe num escritório que eu até hoje eu presto serviço para ele, o o AutoQ Illumine que ele comprou na época, né, foi 4.000, uns 4.000 e quase 5.000 reais, 4.800 reais, né? Aí ele comprou várias chaves, vários hard lock lá. Moça, a gente fazia o projeto, demorava que só. Daí a gente passou a entregar o projeto assim numa velocidade, vocês não estão entendendo. Projeto que demorava assim meses, a gente entregava assim, dependendo, né? Aí é lógico, né? Depois da reunião com o cliente, e demorava meses. Nesse programa, a gente demora, quando demorava muito, a gente demorava uma semana. Dependendo do tamanho do projeto, a gente fazia ele em 2 horas. Só para vocês terem uma ideia. O tanto que você, quando já tem o banco de dados ali, né? Quando já tem tudo intercalado, você faz ele numa sentada aí. Então tá, pessoal. Então hoje eu nem vim aqui nesse, porque aí vocês provavelmente devem estar reconhecendo aqui esse slide, né? Esse slide a gente viu um spoiler dele lá em instalação, né? Instalações elétricas e prediais, né? Aí eu sempre mostro um pouco desse aqui, né? Para a gente dar continuidade ao projeto, né? Aí a gente vai fazer a associação ao objeto, né? Por exemplo, o interruptor, ao símbolo dele, que a gente visualiza no projeto, né? Que é, por exemplo, esse daqui, ó.
Que aí eu já vou pegar as situações de aprendizagem, né? E já vou começar a passar ela para o AutoCAD. E eu vou fazer uma tabela, ó. Que aí, ó, como vocês já estão, né? Alguns provavelmente já trabalham na área, né? Mas quem não trabalha já está familiarizado. Não, essa parte cinza aqui, ó, essa parte aqui sem cor é a instalação, né? É a parte predial, é a planta baixa, né? A parte colorida aqui, geralmente a gente coloca o projeto elétrico, a gente coloca o projeto, sei lá, de interfone, o projeto lá de câmeras de segurança, de alarme, né? O projeto de incêndio com os sprinklers, né, e tal. Eu faço esse tipo de projeto, né, porque eu sou também engenheiro de segurança, né? Engenheiro de segurança também pode fazer o projeto na parte de incêndio aí, né, de prevenção e combate a incêndio. E daí, geralmente, a gente pega a planta baixa, dá uma limpada nela, né, tira as cotas, tira tudo que é parte de medição, deixa numa só cor, né, nesse cinza aqui, os nomes das áreas aqui e as áreas a gente deixa em branco, né? Que aí na hora que imprime ele fica preto, né? E o desenho aqui da edificação, né? E dos objetos aqui, ó, a parte aqui de, né, a pia, o vaso, aqui a parte do chuveiro, a gente deixa ele num cinza bem clarinho. E o projeto elétrico em si, ó, a gente deixa ele o quê? Ele colorido para ele se destacar na hora que for impresso, na hora que for gerado o PDF, né, para o analista fazer essa análise de projeto. Ó. Aí tá vendo? Ó, tá mostrando que tá vindo desse quadro aqui de força, ó, subterrâneo, ou seja, o cabo tá vindo pelo chão, ó, e daí ele sobe, ó, vem pelo chão aqui, sobe e vai até a tomada circuito 4 e alimenta esse equipamento aqui, que no caso seria um chuveiro, né, com a potência de 4.400 watts. Um bom projeto, ele tem geralmente o número do circuito, né, que é o disjuntor a qual ele está associado, né? Vamos supor que essa aqui é uma instalação, no caso, o escritório, a loja aqui, eles são basicamente monofásicos. Então, ó, estão divididos em circuitos, porém na mesma fase. Vamos supor que seja a fase A, né? Fase A, aí existe um sexto disjuntor que representa tomadas de uso geral aqui, ó, que está fazendo parte desse escritório aqui. Existe o circuito, né, um quarto disjuntor que é o disjuntor 4, que representa o circuito do chuveiro com a potência de 4.400, né? Aí está mostrando aqui, ó, que tem o terra, tem a fase, né, que na verdade é o circuito que ele é a mesma fase do circuito 6, né, só que ele está separado em um disjuntor próprio, né? Que nesse caso aqui o chuveiro é uma tomada de uso específico, né, um tuer, e ele tem um neutro próprio, que, ou seja, ele tem 3 fios aqui, né, tem um circuito que vem direto do disjuntor, tem o terra, tem o neutro aqui, que vai ser interligado nessa tomada ou ponto de força, né, que vem direto desse quadro aqui. Então, os elementos de projeto, basicamente, são assim, ó. Aí a gente tem, por exemplo, o detalhe, né, o detalhe aqui da medição, tem a planta de situação mostrando a energização, né, da onde que ela está vindo do sistema elétrico de potência. Nós temos os detalhes da caixa de aterramento, temos o diagrama unifilar, né, mostrando da onde que está vindo, para onde é que vão os circuitos, né. A gente tem o quadro de demanda aqui, ó. Eu vou buscar fazer um adequado a esse da equatorial, né, esse daqui, ó. Com as referências aqui, igual aqui está mostrando, ó, cálculo de demanda, ó, demanda de iluminação e tomadas, referência, tabela 2 da NTC 04. Aí, no caso, esse daqui, ó, vai ser a tabela de potência. Ah, vai ser a tabela 5, ó. No caso, se eu for adequar ele à equatorial, né? Aí, em vez de ser tabela 2, NTC 04, aí aqui vai ser tabela 5, ó, carga mínima e demanda de iluminação e tomadas.
Aí vai ser tabela 5, NT, né? NT 001 Equatorial, revisão 7, né? No caso aqui, tá vendo? A tabela, e se você for olhar uma em comparação com a outra, elas são iguaizinhas, viu? Se você olhar uma e a outra aqui, ó, vou até colocar nelas aqui, ó. Ó, a tabela 2 aqui, ó. Se você dá uma observação, ó, tá vendo, ó, 15 watts por metro quadrado, ó, fator de demanda 100%, ó, auditórios, salões para exposição e semelhantes, tá vendo? Auditórios, salões para exposições e semelhantes. Tá vendo que os parâmetros são o mesmo? A única coisa que difere é o quê? A concessionária local, o tipo, o número da tabela, ó, aqui na antiga é a tabela 2, na tabela nova é a tabela 05, né? E a revisão se eu não me engano, essa aqui é a revisão 7, né? E a outra que era a revisão 2. Mas estão vendo que praticamente os cálculos, né, a matemática, a física, ela basicamente vai ser a mesma. As referências é que vão ser diferentes. Então tá, pessoal. Fazer aqui o nosso... Por hoje é só. Vou disponibilizar aqui, eu vou ver o que aconteceu aí. Essa questão da nota, né, que o André já tinha falado no início da aula, né? Da nota de segurança em eletricidade, né? Por que que ela não está aparecendo de forma correta? Isso. A aula dessa atividade que eu mostrei no início da aula aí, né? Que não está postada, não está publicada, né? Inclusive, não vai ser fechada para vocês, ela vai continuar aberta para que vocês entreguem, tá bom? Para quem ainda não entregou, lógico. Beleza? Então tá, pessoal, né? Por hoje é só e a gente se vê aí né, na segunda aula, né? Dia 23/1, né? Aproveitem bastante as férias aí, né? A gente vai ver só no dia 23 de janeiro, só no próximo ano. Virou aquele meme, né? Um meme. Ó, só no próximo ano que a gente vai se ver. Então, falou, professor. Feliz ano novo, Alô? senhor. Ô, Muito feliz ano obrigado, viu? novo. Amém. Aí, na hora que o Agradeço senhor for também. olhar as notas lá, o senhor não esquece da minha também, não, que não tá aparecendo, não, tá? Ah, não, eu dei uma olhada aqui, praticamente todo mundo tá estranho lá. Eu vou ver aqui com o TI por que que tá aparecendo desse jeito aí, Tá bom, tá? obrigado. Fique com Deus, viu? Amém. Foi com Deus também.